Voltamos, crianças. Vocês puderam aí perceber através dessa canção, né, que as pessoas que se deslocaram de tal lugar para ir para o outro, elas estavam buscando, né, novas conquistas, né, novos espaços. Então eles se deslocaram, né, do lugar aonde eles viviam, procurando, né, uma nova forma de viver, de explorar novos espaços, certo? Então, na sequência aí, lá na página 5, no Teorizando, a gente vai falar um pouquinho sobre perambulação e deslocamento. Nossa, que palavras são essas? Será que vocês já ouviram falar? O que vocês sabem sobre isso? Vamos acompanhar juntos aí a leitura e marca texto nas mãos. Vamos lá? Além do conceito de migração que você já aprendeu, outros dois conceitos muito importantes para compreender a movimentação dos seres humanos são o de perambulação e deslocamento. Perambulação é o movimento que uma pessoa realiza nos arredores quando ela não possui um destino pré-definido, ou seja, ela apenas se desloca sem a intenção de chegar a um destino certo. Um exemplo de perambulação é quando alguém sai para caminhar pelas ruas de uma cidade que ainda não conhece, pois ela não quer ir necessariamente a lugar algum, tampouco mudar-se de residência. Então, nós vamos marcar aí, ó, da palavra perambulação até residência. Enquanto vocês marcam aí, a gente vai conversando, tá? Então, gente, o que a gente pode reforçar aí sobre perambulação, né? É uma pessoa que sai, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu não conheço Niterói, vou à casa de um amigo, visitar um parente e começo a andar pela cidade, né? Ou seja, eu estou perambulando pela cidade, eu estou explorando aquele local ali sem ter um destino certo, né? Eu não sei onde eu quero ir exatamente. Eu vou explorar, eu vou andar por aquele local ali, conhecendo e explorando alguns pontos, tá? Então, nós podemos chamar de perambulação isso, tá? Na sequência, nós temos aí, ó, observe com atenção a imagem abaixo que mostra várias pessoas atravessando a rua. Algumas passeando com o cachorro, outra comendo algodão doce, mas nenhuma delas está se mudando permanentemente de moradia, né? A imagem está bem clara e traz isso pra gente. E abaixo a imagem, nós temos aí, ó, pessoas perambulando pela rua. Estão sem destino, né? Andando para lá e para cá. É uma forma de perambular. Ao contrário da perambulação, nós temos aí o deslocamento. O que quer dizer esse deslocamento? Vamos ver aí juntos? Em contrapartida, o deslocamento é um movimento que uma pessoa faz em direção a algum lugar específico e não está localizado nos arredores de onde ela vive, mais distante do seu local de origem. Nesse sentido, o deslocamento envolve necessariamente a mudança de endereço, diferente da perambulação, tá? Então, vamos marcar até aí. Então, como acabamos de ler, né, o deslocamento, ele tem, né, uma direção, ele tem um lugar específico para a gente ir, ao contrário da perambulação, que você simplesmente sai para dar uma volta, para explorar aquele local ali, tá bom? Continuando aí. Observe com atenção a imagem abaixo que mostra uma família fazendo sua mudança de moradia.
Essa família não realizou apenas um deslocamento para um lugar próximo, mas se mudou para um local novo, outra casa em outra cidade. Então, a isso nós chamamos de deslocamento, tá? Na sequência, nós temos aí a imagem na página 6, tá? Pessoas se deslocando de uma moradia para outra. Agora, aí no balãozinho tem informação importante, mais resumidinho sobre o que a gente acabou de falar, ó. Não se esqueça disso. Perambulação é o ato de se locomover nos arredores de onde se vive. E deslocamento é o ato de se mudar de casa, ou seja, se transferir de uma moradia. Perambulação não tem nenhum destino definido, o deslocamento tem. Então, informação importante, a gente faz o quê? A gente marca. Vamos destacar aí? Então, aqui ficou bem resumidinho, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Na sequência, nós temos aí, ao longo da história humana, pessoas sozinhas ou grandes grupos de indivíduos têm perambulado e se deslocado pela Terra. Desde o surgimento da humanidade, o homem se locomove de um lugar para o outro, principalmente porque há muitos anos o deslocamento garantia a sobrevivência da espécie. Nesse sentido, antes do surgimento das cidades e do desenvolvimento da agricultura, o homem precisava ir de um lugar para o outro em busca de alimentos, pois ele dependia do que a natureza oferecia para sobreviver, né? Nós estamos falando de quem? Do início do primeiro vídeo que eu estava falando para vocês sobre os povos nômades, que a gente viu também na apostila do volume 1 no primeiro trimestre. Os homens se deslocavam de um lugar para o outro, eram chamados nômades. Então, nós vamos aí, ó. Desde nesse sentido, né? Em que o homem, ó, desenvolveu a agricultura, ele não precisava mais buscar seus alimentos, né? Esses povos, ó, o balãozinho e aqui, né, a última parte do parágrafo. E tem informação também importante aí no balão. Vamos ler? Vamos lá. Então, ó, atenção! De acordo com o dicionário, nômade é um indivíduo sem habitação fixa que vive se mudando de um lugar para o outro. Vamos conhecer alguns dos povos caracteristicamente nômades. Então, vamos marcar aí no balão até lugar, tá? Vocês vão marcar aí, ó. De acordo com o dicionário, nômade é um indivíduo sem habitação fixa que vive se mudando de lugar. Na sequência, né, nós não temos mais homens das cavernas na nossa atualidade, mas a gente tem aí um povo, né, que ainda vive migrando de um lugar para o outro, não tem uma estadia fixa, eles estão aqui hoje, amanhã eles estão em outro lugar. Nós estamos falando especificamente de quem? Dos ciganos. Não sei se vocês lembram, né? De repente vocês eram muito pequenos. De vez em quando aqui na cidade ainda aparece alguns, né? Mas de vez em quando a gente vê aí nas ruas, né? Tentando ler a mão das pessoas. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a cultura desse povo, tá bom? Então vamos aí, ó. Conhecendo alguns povos nômades da atualidade. Os ciganos. Quem são os ciganos? Os ciganos, por serem um povo sem tradição escrita, não sabem afirmar com certeza sua origem e a falta de documentação corrobora essa incerteza. Alguns estudiosos do assunto afirmam que eles são originários do continente indiano devido à língua que eles falam,
mas não há consenso sobre o assunto. O certo é que esse povo é extremamente antigo e indivíduos vivem em pequenos grupos, pois não sentem necessidade de viver perto de seus pares. Além disso, não possuem a ideia de propriedade privada. Assim, eles vivem de um lugar para o outro, uma vez que não possuem moradia fixa. Por terem hábitos tão característicos, os ciganos sempre sofreram e ainda sofrem muito preconceito. Então aí a gente fala um pouquinho também da desigualdade social, né, que a gente viu nessa semana lá na apostila de português. Então o que vocês vão marcar aí, ó? Vocês vão marcar: o certo é que esse povo, tá? Até o finalzinho aí do parágrafo, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, ó, no meio do texto, tá? Ó, o certo até o final do parágrafo. Aí, abaixo, vocês têm algumas imagens que mostram um pouquinho da tradição desse povo, né? As danças ciganas, né? Os instrumentos que eles tocam, as suas barracas, né? Suas tendas, tá bom?